jpixpodmysteria@gmail.com. Olá, como vai você? Aqui é o Alex MM no AMM Freestyle, que gosta de fazer reviews. E veja essa linda mulher, como eu já disse no outro vídeo, a minha eterna rainha Lucy Lawless, a eterna Xena, a princesa guerreira, numa revista aqui, masculina, né? Não é masculina para maiores de 18, é para uma revista masculina para qualquer idade, né, que se interessa por esportes e várias outras coisas. Esta revista, vou dar uma rápida passada aqui, tem muita coisa mesmo. Ela é do ano de 2000, de junho de 2000, se não me engano. E tem muita coisa mesmo. É uma poluição visual, realmente, cheio de matérias, né, de tudo, sobre esportes, filmes, etc. Mas o que me interessa aqui é falar sobre a Xena, a Lucy Lawless, somente. Porque realmente levaria uma eternidade falando dessa revista. E também não é o foco, né, a revista, mas sim a matéria sobre Lucy Lawless. Então, como vocês podem ver, estarei passando algumas outras imagens e vídeos fora da revista como referência. Bom, essa matéria o entrevistador foi um tal de Jonathan Small e o fotógrafo, né, para essa revista, Willie Camden, né, dos Estados Unidos. Lembrando que a Lucy Lawless ela é neozelandesa, da Nova Zelândia, lá da Oceania. Inclusive, ela fala, né, sobre a sua vida na Nova Zelândia. Então, para começo de conversa, eu vou ler alguns trechos, né, que ele fez ali para Lucy Lawless. Então ele disse assim que a maioria dos caras já fantasiou, né, em ficar deitado ao lado de Xena, a princesa guerreira, ofegando enquanto ela agarra o forte ao seu corpo. Mas quando me deparei com essa situação na vida real, fiquei completamente animado, né, ou seja, quando ele foi entrevistar a Lucy Lawless. Então, no sonho dele, porém, ele não estava amarrado um ao outro e suspenso a 45 metros do chão por um fino cabo e um arnês. Ele diz isso porque ele está se referindo a uma montanha russa, em que foi feito, não a entrevista em si, mas eles foram com certeza se divertir, né, durante essa entrevista. Eles foram nos lugares mais radicais e você vai saber por quê. Eles foram no Dive Devil, no Six Flags Magic Mountain, em Valência, né, uma cidade aí da Califórnia, onde a Lucy Lawless, né, a bela neozelandesa e protagonista da série de televisão, está atingindo o seu auge na temporada atual, ou seja, nessa época aí ela estava, né, ainda gravando Xena, Princesa Guerreira, despencando, né, daquele brinquedo alto ali. Enquanto ele disse que estava atordoado, a Lucy Lawless simplesmente disse que isso foi muito legal e foi uma alta adrenalina. Então, para a Lucy Lawless, né, ele fala, Lucy é como lidar com a morte, é tão comum quanto escovar os dentes. Ela diz, né, nas palavras de Lucy Lawless, que ela fez bungee jump de um helicóptero há uns 2 anos atrás, né, enquanto ela fez essa entrevista. Ela tinha cerca de 73 metros, né, de altura, né, de onde ela pulou. E lembrando que a entrevista enfatiza também que na Nova Zelândia, né, é um país aí de esportes radicais. Então ele diz que isso é comum lá. Então, durante a entrevista, eles estavam realmente também, né, praticando como se fosse um esporte radical ali. Então, quando ele se recuperou da queda, disse ele, Xena, a princesa guerreira, né, a série de TV teve inúmeros desafios e ela superou todos. Sem dúvida, a série dramática original em sindicato com maior audiência do planeta terminará, né, naquela temporada, enquanto ele faz essa entrevista aí, com um final emocionante e cheio de reviravoltas. Então Xena, que também é ex-jogadora de futebol e virou guerreira, estará aí atuando, né, em mais ações em Xena. Então, quando vai rolando a entrevista, né, eles vão para o Goliath, que é uma montanha russa, dizem que é a mais rápida do mundo, né, enquanto durava essa entrevista aí no ano de 2000. Então eles subiram lentamente, né, uma direção ao ponto de queda de 77 metros. Então ele pergunta a ela como consegue manter a compostura sem precisar pular, né, de helicópteros ou esfaquear visigodos, né, se referindo aí aos inimigos, né, em Xena, Princesa Guerreira. Então, para começo de conversa, né, no programa, ela fez muito dos seus truques e frequentemente, né, ela precisou lidar com hematomas, né, entorses e distensões musculares. Então, nas palavras ela diz que se prepara psicologicamente. E às vezes você tem que jogar, né, se jogar de cabeça e abraçar a dor, querido, disse ela. Então aqui na matéria também diz, né, do passado, aí um pouco do passado de Xena, antes que Lucy alcançasse a fama, né, pulando de penhascos e chutando demônios e ciclopes entre as pernas, né, em Xena, Princesa Guerreira, ela já buscava por aventura. Então veja que aos 17 anos, ela já era garimpeira na Austrália. Então ela disse que ali eles fazem, né, os da Nova Zelândia, apelidado aí, ele sempre fala kiwis, né, ou seja, ela é uma kiwi.
Eles sempre fazem, os neozelandeses, né, os kiwis sempre fazem os trabalhos que os australianos nunca fariam. Ela disse que viu serras cortando carnes humanas ao meio, né, uma profissão perigosa realmente, e foi a coisa mais deprimente que ela já viu, porque é razoável se machucar com ferraduras quando está frio, e quando ela começava a trabalhar cedo pela manhã, também acabava se machucando ao mexer com o gado, e falava que se cortava facilmente, né, se molhava e era frio. Então ela disse que eles treinavam fuzileiros navais, né, para ficar molhados e com frio. Ela disse que porque é uma situação anormal para o corpo lidar sozinho. E não fomos feitos para isso, disse ela. Então ela não lidou bem com isso por muito tempo. Então depois de alguns meses quebrando rochas, né, lá na Austrália, voltou então para a Nova Zelândia, onde ela começou a atuar. E daí sim vem algumas referências, né, de algumas coisas que ela trabalhou, como por exemplo em uma comédia, uma comédia local da Nova Zelândia, né, como vocês podem ver no vídeo aí no fundo, né, que se chamava Funny Business, que é uma espécie ali de um sketch, né, engraçado de comédia, né, sobre produtos ou sobre algum tipo de serviço ali da Nova Zelândia. E ela também, né, foi protagonista de uma revista de viagens chamada né, Our New Zealand Holiday, né, ali como se ela estivesse apresentando um programa, né, em que no episódio você pode observar pelas imagens, né, inclusive que ela pula de bungee jump, né, do helicóptero. Ela ali pratica vários esportes na neve, de esqui e outras práticas, e também de asa delta, ela voa. Tudo isso para um programa onde ela apresenta ali, onde ela narra, né, mostrando os preços, né, para quem quer passar as férias naquele local ali. Então era um tipo de programa de turismo que ela apresentava. E isso foi no ano de 1992. Então, finalmente, ali para quem assistiu Hércules, né, o Hércules The Legendary Journey, né, a lendária jornada, que passava, né, no SBT como estreia, pode ver, né, que alguns episódios a Lucy Lawless ela participou, né, como outra personagem e também como Xena. Então ali ela conquistou os corações, né, de fãs dessa literatura. Então quando o produtor, que é marido dela, né, enquanto ela estava na entrevista, é marido dela, e quando ele viu aquelas cenas filmadas, né, que foi filmado na Bulgária, eles pensaram que ela parecia, né, com movimentos, os movimentos que ela fez, né, movimentos de guerreiras. Então, né, com certeza passou aí no planejamento deles e deram a Lucy a série própria, ou seja, depois, né, de ver a atuação dela, ela ganhou a série de Xena, a Princesa Guerreira, né, segundo as palavras dele aí. Inclusive fala que o programa dela, né, foi negligenciado em 15 países ao redor do mundo, da Irlanda até o Irã. E por alguma estranha razão, que nem a Lucy entende completamente, ela é particularmente querida na Turquia, onde 60% das pessoas assistem a série. Então ela diz que não precisa ser americano para gostar de Xena. E tem temas universais de vitória do bem sobre o mal, disse ela. Então o entrevistador perguntou para ela se ela teve algum problema em ser vista aí de roupas justas, né? É como se fosse um objeto de desejo. Então ela diz que é ótimo, na verdade que é ótimo, e que todo mundo quer ser um objeto de atração. Então depois deles atingirem aí no brinquedo, né, na montanha russa, atingiram uma velocidade de até 137 km, né, uma queda de 61 graus, ele se diz ali que ficou tonto, enjoado ou machucado, algo do tipo, enquanto a Lucy, né, ela falava que ele era um nova-iorquino mimado e comprou para eles uma banana split. Então ele diz que se sente aí, ali atraído por ela, né, no bom sentido, assim, não com más intenções, mas atraído porque ela não era tão intimidadora quanto a Xena, mas sim uma pessoa simples, né, que gosta de conversar com qualquer um. E ela diz que entende também porque as pessoas como a Mary Morrow ansiavam pela fama, porque parece como um amor. Por 2 segundos você recebe todos esses holofotes e as pessoas estão interessadas em você, e parece um amor, mas é uma falsa cópia. Que diz que ela tem um senso de humor, né, e é simpática, conversa com qualquer um, como eu disse. Durante, né, essa entrevista, né, no tempo, né, não durante a entrevista, durante esta data aí, ela já estava fazendo um trabalho ali para MTV, Celebrity Deathmatch, né, que é um programa ali na MTV. Eu nunca assisti, eu não sei quanto tempo dura, se é algum tipo de daqueles episódios com poucos minutos, né, onde as celebridades, né, elas lutam um com os outros, mas em forma de animação. Então, como você pode ver nas imagens ali, tem a animação da Xena, né, onde ela participa ali de alguns episódios. Fight with a 10-headed serpent. Where's Callista now, Lucy? Well, sadly, she's gone. While I was on a Xena shoot. Então ele pergunta se a Xena, né, venceria a Mulher Maravilha. Então ela disse que a Xena acertaria um belo tapinha na bunda dela, diz ela sorrindo. E quanto a Xena versus a Mulher Biônica, diz que a Mulher Biônica fugiria de Xena.
E quanto a Xena versus a Buffy, né? A Buffy é a caçadora de vampiros. E ela disse o que tem a Buffy. Ela tem uma estaca de madeira, um pouco de alho, enquanto a Xena tem um arsenal completo de armas, e ela mesma é uma arma ambulante. Então ele pergunta quem Xena mais gostaria de enfrentar em uma briga. Então ela diz que é uma tal de Juíza Judd, né, que é de alguma série aí, né, chamado Juíza Judd. Então aqui também é mencionado sobre os diversos produtos que foram lançados da Xena, né, incluindo roupas, imãs, canecas, calendários, joias e tatuagens. Fala até de um site do Yahoo, né, naquela época. O Yahoo era bem forte, né, esse site, que listou mais de 46 mil páginas na web dedicado à Princesa Guerreira. E além disso também ela aparece, né, no jogo aí da PlayStation, da Sony. Né, então existem alguns jogos sim da Xena, inclusive da PlayStation, da Super Nintendo, se você for pesquisar. E ela diz que ela é péssima nisso, que apenas fica girando e batendo em paredes, né, se caso ela for jogar o próprio jogo. Então o entrevistador ele pega uma boneca da bolsa dele, ou da mochila, sei lá, uma boneca de ação, na vilã, na versão vilã, né, Xena vilã, Xena Evil. Então ela diz que não é uma má representação, diz a Lucy sorrindo. Então ela diz, sei que algumas pessoas ficam muito chateadas porque as bonecas não se parecem exatamente como elas, mas é uma boneca, por Deus. Quem diria que um dia eu viria a ser uma boneca, né? Então estou adorando cada minuto disso. Aqui eles mencionam também uma tal de paródia, né, chamado a Xena Guerreira Leiteira. Mas eu pesquisei e não consegui achar, não sei que paródia ela estava se referindo a isso. Mas ela brinca falando que isso era tudo engraçado e que ela era a rainha da vaca. E ela diz, né, que entrava numa sala de bate-papo somente para zoar ali, né? Talvez naquele tempo era UOL, né, Yahoo, sei lá que site, um site de bate-papo onde ela disse que ela provocava dizendo que o Hércules era melhor do que a Xena, onde ela mesma era expulsa, né, desse bate-papo. Então finalmente ele menciona aí, né, o seu grande público de lésbicas, né, tudo por causa, né, da fama aí que teve do beijo dela e do interesse entre Xena e Gabrielle. Ela diz, para duas mulheres enfrentar desafios incríveis sem apoio masculino, isso vai atrair a comunidade lésbica, disse ela. Então a Gabrielle e Xena são amigas especiais. De vez em quando colocamos algumas propagandas sugestivas, mas meio que afastamos isso. Nessa época, eles fizeram um beijo não muito discreto, embora Xena estivesse na pele de um homem e dentro do corpo de um homem. Eles estão aqui se referindo ao episódio em que o Autolycus, né, para quem assistiu, interpretado pelo Bruce Campbell, né, ele deu um beijo na Gabrielle, mas na verdade a Xena, né, a personagem Xena, estava possuindo o corpo dele, então na verdade era a Xena beijando a Gabrielle. Ela disse que até mesmo que num avião, né, numa viagem, ela conheceu um texano em um avião que disse que costumava assistir o programa até que começou a promover um estilo de vida gay, disse ela. Então ela disse também que eles não estão promovendo nada disso, né? Não estão promovendo um estilo de vida gay, mais do que estamos promovendo comer carne ou usar couro. Então aí durante a entrevista, né, eles vão para a próxima atração, que é o Superman The Escape, né, uma montanha russa que atinge 160 km, né, num trecho de 46 metros de altura, em 7 segundos, e depois cai de costas. Então, ao descer, a força da estrutura de 12 metros de altura faz a câmera e o gravador voarem do bolso para o chão. Ele diz que já chegou ao limite. Então, depois de fazer tantas façanhas com guerreiras mitológicas antes de mim, Xena acabou de conquistar mais uma vez. Então, ali para encerrar, ele fez uma pergunta engraçada, como se fosse uma cantada ali, né, perguntando se acharia, falando assim, você acha que seria fácil para uma garota ir a um parque de diversões? Daí, ela olha para ele com um sorriso e com um ar sedutor, dizendo, claro, se você tiver 14 anos. Então aqui ele encerra uma brincadeira falando que ele foi humilhado. Então, como vocês podem ver, a Lucy Lawless tem uma vida aí bastante radical, né? Ela não tem medo de esportes radicais, realmente é como se fosse aquela princesa guerreira mesmo. Inclusive tem fotos dela aí, né, de treinamento, né, de artes marciais que ela fazia, né, para poder interpretar aí a Xena princesa guerreira. Embora sexy, né, nessas fotos bem picantes, tem várias revistas, se você pesquisar, ela participou de várias revistas, né, tem muito material de Xena se você for pesquisar, propagandas, comerciais, séries, né, então ela foi bastante ativa e se deu bem, né, depois de ter uma vida difícil ali, trabalhando como garimpeira ali na Austrália, uma vida difícil. Depois disso ela conseguiu ganhar aí a vida, e eu acho que é por causa da beleza dela, ajudou muito. Ela é uma das mulheres mais lindas do mundo, que eu acho. Inclusive ela ganhou, né, o concurso de Miss Universo da Nova Zelândia. Existem fotos aí para comprovar. Então foi isso, espero que tenham gostado dessa matéria. Para quem é fã da Xena, da Lucy Lawless também, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem e ajudem. Obrigado por sua atenção e até a próxima.